Então, uma boa noite a todos, né? Queria dar as boas-vindas a vocês que estão aqui, né, para prestigiar a nossa reunião do grupo. Então, todas as quartas-feiras nós temos as reuniões, as palestras, e isso já vem de um modo ininterrupto desde outubro do ano passado, de 2023. Então, já tivemos algumas palestras bem interessantes, né, bastante boas, e realmente não temos nada a reclamar sobre as palestras. Então, eu vou buscar caprichar aqui com vocês também, porque hoje eu me dispus a palestrar, né, com vocês. E o tema que eu estou trazendo é comunicação, né? Então, eu coloquei assim, a mente sábia, né, para comunicação. Então, nós vamos, obviamente, trabalhar questões mentais, não é? A comunicação se forma na mente das pessoas. Então, é, é isso que a gente precisa ter, né? Uma mente que esteja afinada, né, com a sabedoria, e essa sabedoria é algo que vem de dentro da gente, né? E a sabedoria, ela não vem do mundo racional, do mundo acadêmico ou do mundo da mente comum, né? Do hemisfério esquerdo, do hemisfério direito. Vem muitas vezes a sabedoria, que é além disso tudo, né? Então, a sabedoria ela se comunica conosco assim através, principalmente da intuição, né? Campo intuitivo. E, e a sabedoria sempre nos dá os devidos insights, etc., né? Mas eu gostaria, assim, que vocês, durante essa palestra aqui, procurassem sentir isso na sua vida, como é que é essa comunicação para vocês, né? E como é que vocês podem aprimorar, né? Assim, a questão. A questão do comportamento e da comunicação são profundamente interligados, né? A gente não pode nem fazer uma divisão disso, né? Comportamentos e comunicação estão profundamente interligados, né? Então, vamos, trabalhar aqui com alguns slides. Eu vou passando e vou deixar em aberto aí para vocês poderem complementar e poderem também colocar alguns pontos, né? Então, tá aqui. Então, essa nossa reunião de grupo, né? De 19 é assim, né? Das que eu fiz e que eu criei o material, né? Mas teve outros materiais de outras pessoas que não estão aqui, tá? Aí eu fui pesquisar um pouquinho de onde vem a palavra comunicação, né? A palavra comunicação vem de communicatio, né? E communicatio, ele significa tornar comum, né? Quer dizer, tornar, fazer com que as pessoas tenham conhecimento também. É comum a todos, né? Todos em comum têm esse departamento, esse conhecimento. Significa dividir, né? Repartir com as pessoas, distribuir, compartilhar, né? Então, esse é o sentido, assim, da comunicação, tá? E, obviamente, que nós temos também, né, uma comunicação sistêmica, né, e que é a interligação, né, de várias formas de comunicação. Então, a comunicação tem várias formas. Não é só a comunicação verbal, né? Tem a comunicação não verbal, tem a comunicação intuitiva, comunicação perceptiva, tem um monte de tipos de comunicação, né? Via rádio, via TV, enfim, né? Tudo está comunicando o tempo todo, né? Então, são esses vários modelos, várias formas de comunicação que interagem entre si, né, de diferentes formas, formando uma comunicação sistêmica, né? Então, nós estamos dentro de um mundo sistêmico, dentro de um mundo que tem uma comunicação sistêmica, né? São quantas coisas que estão se comunicando conosco todos os dias, e a gente às vezes não vê isso, né? Às vezes uma árvore se comunica com a gente, né? A flor se comunica com a gente, as cores se comunicam com a gente, né? Aquilo está acontecendo assim de uma magia à nossa volta o tempo todo, né? É uma comunicação assim que não é só uma comunicação de palavras, né?
né? A natureza se comunica, né? As chuvas se comunicam, né? O planeta se comunica. Né? O planeta não fala, mas ele se comunica com a gente através, né, dos vulcões, através dos furacões, através do tempo bom também, né? Do tempo ameno, etc., né? Tá ok? Então, eu gostaria de colocar assim, dentro de uma visão um pouco mais acadêmica, né? A comunicação ela é a base primordial para relacionamentos, processos e resultados, né? Então, quando nós trabalhamos nas empresas, nas empresas nós trabalhamos processos, né? E trabalhamos também resultados. A partir dos processos nós temos resultados, tá? Mas os relacionamentos eles precedem, né? Então tem uma forma de colocar isso aqui que eu estou colocando aqui, que em primeiro lugar vem a comunicação, né? Eu preciso me comunicar, né? Vem a comunicação, né? Ela precede o relacionamento, tá? Então, antes de eu me relacionar com alguém, eu já estou me comunicando através de pensamentos, através formando ideias ou alguma coisa assim, né? E os relacionamentos, eles são novamente base dos processos. Então, os processos, eles vêm a partir das pessoas. E as pessoas se relacionam, né? Então, primeiro vem a comunicação, os relacionamentos, depois os processos, e, obviamente, dos processos surgem os resultados. Então, isso aqui uma maneira bonita de dizer, né, que a comunicação está interagindo conosco o tempo todo, né, que os resultados contêm comunicação, né, quer queira, quer não, eles contêm comunicação, tá ok? Então, vamos adiante um pouquinho. Então, dentro do processo de comunicação, nós precisamos entender que nós, né, somos simultaneamente emissores e receptores. Então, a comunicação, ela depende daquilo que eu emito, daquilo que eu estou passando, né? Por exemplo, eu estou passando para vocês alguma coisa, meus gestos, minha fisionomia, minha expressão corporal, minha voz, meu tom de voz, etc., da modo de eu falar, tudo isso está comunicando, né? Então, né, eu sou um emissor, mas eu também sou um receptor, né? Ao mesmo tempo que eu estou recebendo, né, recebendo informações de tudo que é jeito, tá? Eu também vou emitir. Então, nós somos constantemente emissores e receptores de comunicação, o tempo todo, tá? Não é primeiro um, depois o outro, né? Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês, né, uma visão que seria uma visão mais profunda um pouco da comunicação, né? Eu estou falando aqui da comunicação bem básica, assim, né? Então, por exemplo, a moça aqui está emitindo frequências luminosas, né? O sol, a luz bate nela, ela emite luz, né? Então, essa luz, ela entra pelos olhos, né? E essa luz vai gerar, né, dentro da mente do rapaz, a fisionomia, né? A forma. Então, a nossa mente, ela é muito poderosa, porque ela recebe luz constantemente, né? Você não tá olhando uma forma na realidade, você está vendo luzes o tempo todo, né? Nós nos comunicamos, né, através das luzes que nós recebemos e das luzes que nós emitimos. Então, luz é uma coisa assim constante, né? Então, tudo no planeta são frequências luminosas, né? E nós temos essas frequências luminosas que são transformadas em, em imagens, né? Em formas, dentro da nossa mente. Então, eu vejo um poste, eu vejo né, um poço de gasolina fora de mim, mas ele não está fora, ele está dentro de mim porque eu recebi luzes, né, e que eu formei essa imagem dentro de mim, que eu criei, então, uma coisa que eu chamo de posto de gasolina. Então, nós estamos constantemente recebendo luzes e emitindo luzes. E isso é uma coisa assim tão natural, tão automática, que nós não nos damos conta de que nós estamos recebendo luzes.
E, ao mesmo tempo, por exemplo, agora, vocês estão recebendo sons, né? Eu tenho uma forma de emitir sons através né, minhas cordas vocais, e esses sons vocês transformam em significado, né? Então é interessante assim que os sons eles são imediatamente transformados em significados, né? Então isso aí é uma magia que está acontecendo, né? E nós temos ao mesmo tempo também as energias, né? As energias que a gente emite e as energias que a gente recebe, tá? Então cada um recebe energias do outro, aqui no caso do casal aqui, né? Tá ok? Então, a comunicação básica, primária, antes de tudo, luzes, sons, né? E energia, né? E isso é transformado dentro da gente, né? Em visão de uma pessoa, em percepção, em sensações, etc. Então, isso aí é algo construído, né? O nosso mundo ele é construído por nós, na nossa mente. A nossa mente que constrói a nossa vida, né? Então, isso aí é simplesmente maravilhoso. Por exemplo, se eu falasse para vocês agora em chinês, ou colocasse alguns sons assim difíceis ou diferentes, da ba bi sa ca que, por exemplo, isso não teria sentido nenhum. Você só teria os sons. Mas a língua portuguesa é a mesma coisa. É os sons que eu estou emitindo e você imediatamente transforma em significados. Então, a nossa comunicação, ela gera entre as duas pessoas essa figura aqui embaixo, né? Eu coloquei aqui uma figura hipotética de senoidal, né? De senoides. Então, tudo são ondas, frequências de onda, né? Para a gente ver as diferentes cores, frequências de sons, né? E frequências energéticas. Então, na realidade, está acontecendo um mar, né, de energia, de sons e de luzes no meio das duas pessoas. Então, isso está sendo decodificado por nós dentro da nossa mente, né? Então, eu também gostaria de falar aqui assim que a gente precisa sintonizar, né? Nós como emissores e receptores universais, assim, nós precisamos sintonizar, né? E emitir na frequência do outro. Então, uma boa comunicação é eu poder perceber em que frequência que o outro está, né? E poder emitir alguma coisa na frequência de onda da pessoa, que é a frequência da energia, que é a frequência é, da, da, dos sons, essa coisa toda, né? Tá ok? E dentro desse processo aqui de sintonizar, né, a gente precisa sintonizar a outra pessoa e emitir isso dentro da linguagem dela, né? E aí vem também uma coisa assim que é importante, é a prática da escuta ativa, tá? Então, a comunicação, ela tem essa questão assim da prática da escuta ativa, tá? Então, a escuta ativa é você deixar a pessoa falar até o final. A pessoa fala até o final, depois você responde. Então, isso dentro da mentoria, dentro do coaching, isso é muito, muito comentado, né? O fato de praticarmos a escuta ativa. Isso dentro da comunicação não violenta também é muito enfatizado, né? A prática da escuta ativa, né? E de nós entendermos o outro e sintonizar com o outro e emitir as coisas de acordo com o que ele entende, né? Porque se eu falar alguma coisa que o outro não entende, não adianta nada, não estou me comunicando, né? Mas agora eu gostaria de caminhar um pouco aqui com vocês, né? Falando um pouco da visão sistêmica, tá? A visão sistêmica, né? Ela é uma entrada, né? É algo que tem uma entrada, eu sempre chamo de trem, né? É um trem que tem uma entrada, né? Que a gente tem um processamento, o trem processa e dá uma saída. Então, entrada, processamento e saída é a visão de um sistema. Então, o sistema, ele faz uma transformação, ele processa as informações, ou ele faz
mudança de peças ou de informações, ou de, se forem materiais sólidos, né? Ela trabalha de uma forma, se for um escritório de outra forma, mas sempre vai ter um processamento e uma determinada saída, né? Então, o processamento é uma metamorfose, uma conversão energética, né? Então, eu gostaria de dizer que cada sistema ele tem subsistemas, tá? Então, os subsistemas eles estão dentro do sistema e um sistema está dentro de outro sistema maior também. Então, até a gente chegar no sistema universo, né? Então, vamos trabalhar aqui com o sistema do casal que a gente viu ali, né? Então, cada um deles é um subsistema, né? Aqui um subsistema que eu coloquei aqui, que é o rapaz, e aqui o subsistema da moça, né? Então, tem uma comunicação básica inicial, que são luzes, sons e energias, tá? Vamos ver como é que funciona isso. Então, as mudanças, elas estão sempre sendo feitas dentro da mente das pessoas, tá ok? Então, essas luzes, os sons e as energias estão sendo transformados, decodificados dentro de cada um. Então, por isso que eu estou colocando aqui, né? As entradas, que são luzes, sons e energia, tá? Isso entra para um processamento. E como é que isso é processado? Como é que se processa essas entradas, né? Essas entradas são processadas pela percepção, né? O que eu percebo disso tudo e que compreensão que eu tenho da outra pessoa, né? Então, se eu já compreendo aquela pessoa, se eu sei que ela quer ser feliz, que ela não quer sofrer, se ela está buscando sempre bem-estar, né? E se ela está buscando a felicidade plena também, a compreensão do outro, né? Compreensão das pessoas. Então, essa compreensão do outro, essa percepção, ela vai incluir o que? A cosmovisão. Então, que cosmovisão que esse rapaz tem, né, para ele poder decodificar as entradas de luzes, de sons e de energia, né? Qual é a visão de mundo dele, né? Então, ele vai criar uma realidade e vai emitir alguma coisa, né, algum som, alguma coisa assim, segundo a cosmovisão dele. Então, a cosmovisão, ela é uma variável, né, dentro do ser humano. Aí, uma outra variável é a estrutura mental, né? Como é que a pessoa se estruturou mentalmente, né? Se ela usa, o quanto ela usa a razão, o quanto ela usa a emoção, o quanto ela usa o campo operacional, aqueles três campos da mente que nós trabalhamos no sistema ISO, né? O emocional, o racional e o operacional. Como é que é essa estrutura? Porque ele vai entender e decodificar segundo essa estrutura também. Ele vai decodificar segundo os referenciais mentais. Quais as referências que ele tem de mundo, que é a cosmovisão também, mas a cosmovisão é mais ampla, né? Os referenciais é uma referência que a pessoa tem frente a uma determinada situação, né? Então é uma coisa um pouco mais específica, tá? Mas a gente tem referenciais dentro da gente, né, que me permitem entender o mundo, né? Eu entendo o mundo pelas referências que eu tenho, né, Reinaldo? Você está viajando agora, né? Você está no interior de Eu Minas estou numa Gerais, palestra. tá? E então você teve referências para chegar lá, porque teve uma referência que era uma estrada, saber dirigir um carro, ou você foi de avião, teve uma referência de andar de avião, né? Então essas referências todas foram te guiando para chegar aí, né? Aí você usou várias referências dos teus conhecimentos para trabalhar a diretoria da empresa, né? Então são teus referenciais, tá? E, e aí vem também, por exemplo, o estado mental, né? Por exemplo, a pessoa ela vai se comunicar de acordo com o estado mental que ela está. Lógico que o estado mental varia, né? Então, a comunicação não é uma constante, ela é uma coisa em constante mudança, em constante variar, com constantes variáveis, né? Então, o estado mental, né? A saúde física, né?
Isso aí também tem formas de a gente trabalhar isso aí, né? E a saúde física, ela nos... deixa eu colocar aqui. Deu, tá bom. Aí vem também o que a gente chama de centramento. Por exemplo, o centramento, o estado mental, aliás, o centramento abre a intuição, né? O campo intuitivo é aberto, então, o quanto eu estou intuindo as coisas também, do que eu estou recebendo, isso também é uma outra variável, né? Então, tudo isso vai compor a nossa vida e a nossa forma de nos comunicarmos, né? Qual é a sensação que eu tenho de frente àquelas entradas de luzes, de sons e de energia, né? Então, o mundo da sensação, né? Tudo isso me dá uma sensação também, e isso vai dar resposta, né? Vai dar saída minha saída para outra pessoa, né? Aí vem, né, a energia vibracional, que eu coloco assim como sendo o tensor de cada um, né? Qual é o tensor ou a frequência energética de cada um naquele momento, né? Então, aquilo vai dar uma determinada saída também, é o tensor da pessoa. Tem pessoas que são altamente ansiosas e então elas estão assim num estado vibracional bastante baixo, né? E com bastante dificuldades de se relacionar também, né? Depende do estado vibracional, depende do grau de evolução da pessoa, né? Por exemplo, o grau de evolução é o quanto eu estou mais conectado ao universo, né? E aí a gente vê essa conexão mais profunda com o universo, é a espiritualidade, o quanto eu estou, né, em sintonia com o universo. Então, é o quanto a pessoa ainda está em sintonia com as coisas muito mundanas, ou se ele está em sintonia já com níveis espirituais mais elevados, né? Enfim, tem várias coisas aqui, né, que eu coloquei. A postura prestadia, por exemplo, esse rapaz aí, será que ele tem postura prestadia? Como é que ele vai se comunicar e como é que ele vai receber, né, aquilo que ele recebe da moça lá, né, segundo a postura prestadia. Ele tem intenção prestadia, tem intenção de gerar benefício, né? Então, esse é o ponto também, né? Então, veja como o ser humano ele está se comunicando a partir de muitas variáveis internas. Assim, cada pessoa é cada pessoa, né? E as pessoas mudam de minuto a minuto, né? Tá ok? Daqui, se eu falar com uma pessoa daqui a 10 minutos, talvez ela me solte os cachorros, né? Talvez não, depende, né? Então a gente nunca sabe o que a pessoa tá vivendo internamente, né? Por exemplo, se a pessoa está no aqui e agora, se ela está presente, tem presença, né? Tem centramento, né? Ou se ela está presa ao passado, se ela tem prisão ao futuro, né? Se ela está preocupada com o futuro. Então, tudo isso aí são coisas que vão se comunicar com a gente, né? O grau de objetividade, o grau de entusiasmo, né? Aí entra a expressão corporal, né? Aí a gente vai chamar de cinésica, né? A cinésica, que é os movimentos, né? Na parte, digamos, não verbal, né? Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, veja que a comunicação ela é um mar de coisas simultâneas, né? Tá ok? Que não tem uma definição certa, exata, né? Tá ok? Tá ok, então. Né? Então, eu gostaria de falar aqui também sempre para vocês assim que a comunicação e os relacionamentos, eles são construídos na mente, né? A gente recebe as luzes, sons e energias, isso é construído na mente, é decodificado na mente, né? E isso impulsiona a minha energia e atitudes. Então, a energia que eu tenho, né, ela vem da onde? Vem da mente. Então, a minha energia, ela me dá um impulso. Eu tenho um impulso para fazer alguma coisa, um impulso de comprar alguma coisa, um impulso de falar com alguém, né? Então, elas impulsionam, né? Nós temos os impulsos que geram energias e atitudes nossas.
né? Então, é a parte interior nossa, né? Tá ok? E aí, eu gostaria de entrar já na questão da questão focada e desfocada, né? Eu acho que esse aqui é um critério, assim, importante, em que nós podemos estar focados, ou seja, as coisas estão claras para nós, né? Aqui na visão do óculos está tudo muito claro, está tudo muito ok, então está focado. E desfocado aquilo que não está legal, né? Aquilo que vai dar problema, aquilo que não está de acordo com as leis universais, etc., né? Então, essa é a questão do focado e desfocado, tá bom? Então, ah, eu gostaria de colocar isso aqui para vocês agora, né? De coisas focadas e desfocadas. Então, no campo racional, por exemplo, uma coisa focada é uma comunicação real. É uma coisa desfocada, é uma comunicação tática, né? Por exemplo, para uma pessoa eu falo uma coisa, para outra pessoa eu falo outra, segundo meus interesses, meus jogos, etc., né? Isso é uma coisa desfocada, isso só vai dar problema, tá? Agora, no hemisfério direito, né, no campo emocional, isso aqui olhando uma pessoa de trás, né, o cérebro de trás, no hemisfério direito, né, nós temos, digamos assim, o grande foco é o aqui e agora, estar presente no aqui e agora, presença, né? Tá? E o desfocado é prisão ao passado, ao futuro e a ansiedade gerada por essa prisão ao futuro, né? Então, a ansiedade, ela é criada da mente também das pessoas, né? Porque ela está presa a um futuro, ou querendo controlar alguma coisa, né? Que ela não controla, isso gera ansiedade, tá? E na parte operacional, nós temos a postura condutora, né? Então, o grande foco é a gente saber conduzir a vida, saber conduzir as coisas, saber se conduzir no mundo, né? E o desfocado é quando a pessoa não se conduz. E quando ela não se conduz, ela tem insegurança, ela não tem indecisão, ela não consegue tomar decisão, se sente insegura, né? Então, esse é um processo desfocado. O desfocado sempre vai dar problema. O focado vai solucionar, vai resolver, vai ajudar as coisas a irem bem. Bom, por que que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando isso aqui por uma determinada razão, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês que nós trabalhamos dentro do sistema ISO os vários focos relacionais. Então, tem o foco relacional da postura condutora, né? Tem o foco relacional do aqui, agora, presença e da comunicação real, tá ok? São três grandes focos. Eu vou começar a falar para vocês que eu vou me fixar aqui na questão da comunicação. Vou deixar todos os outros de lado, né? E vou focar aqui na comunicação real. Então, comunicação real é o quê? Explicitação, escuta ativa, negociação e comunicação não violenta. Tá? Então, isso aí são coisas assim que realmente beneficiam as pessoas em termos de comunicação, mais uma comunicação verbal, assim, né? Tá ok? E o desfocado, ela é uma comunicação tática, né? Uma comunicação tática, uma comunicação justificante, né? Em imposição, não faz negociação, etc. Tá? Então, eu vou começar a focar agora por aqui, tá? No foco da comunicação real, tá? Então, na comunicação, de um modo geral, né, se fala, né, que 10% da comunicação é verbal, é o lado conceitual. Então, é 10% da comunicação. E do lado não verbal, e o factual é 90%. Então, vocês podem ver que tem aqui uma outra comunicação quase desconhecida, que é a comunicação dos fatos, né? Essa também é uma comunicação. Aquilo que você faz, o modo como você faz também é uma comunicação. Às vezes a pessoa fala uma coisa, ela faz outra, né? Então, o operacional é uma coisa e na fala no verbal é outra, né? Então, você já tem aí um hiato aí a trabalhar, né, com determinadas pessoas que têm esse gap, tá ok?
Então, a comunicação verbal, não verbal e factual. Eu vou começar com a verbal, tá ok? Tá. Aqui eu tenho um ponto de alerta, né? Um ponto de alerta, né? Em esse ponto de alerta é uma coisa que eu só coloquei aqui no meio, assim. Tá? Então, o passaporte para o sucesso pessoal e profissional tem como base a excelência da comunicação verbal, não verbal e factual. Então, são essas três comunicações aqui que realmente vão me dar uma boa base para que eu tenha sucesso pessoal e profissional também. A comunicação, ela é o primeiro ponto, né? Depois vem o relacionamento, daí vem o processo, daí vem o resultado, né? Então, é sempre essa escadinha, tá ok? Então, vamos começar com a comunicação verbal, né? Ok? O campo conceitual. Vamos explorar um pouquinho isso aqui, tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui, né, aqui a gente pode ver pessoas conversando, né? Então, você tem uma comunicação principalmente verbal aqui, tá? Embora não verbal também esteja presente, é óbvio, né? Tá ok? Mas aqui a comunicação verbal. A verbal também são escritos, são palavras, são cartas, né? Coisas escritas, memorandos, etc. Isso também é uma comunicação verbal, né? Ah, aqui um cartaz, aqui no caso de um ponto de ônibus, né? Abandono de animais é crime, isso também é uma comunicação verbal, né? Verbal, tá ok? Então, seria isso, né? E aí existem o que a gente chama também de ruídos, né? Os ruídos, né? Então, aqui assim, localize e vê ter ruídos, né? Aí uma pessoa fala para outra assim, ei, você vai ser promovido, né? E a outra pessoa fala assim, meu Deus, vou ser demitido. Eu achei muito legal isso aqui. Então tem um ruído, né, entre os dois aqui. Então muitas vezes esses ruídos geram grandes mal-entendidos, assim, sabe? Então a gente precisa cuidar um pouco disso aí, né? Tá bom? Então vamos adiante. E aqui vem então talvez o nosso quadro geral da comunicação verbal, tá? Então nós temos como comunicação focada, né, a comunicação real, sermos explícitos, claros com as pessoas, fazermos uma escuta ativa, né? Fazermos negociações com as pessoas e a CNV, né? Comunicação não violenta. Ok? Esses aqui são os três grandes focos. E, obviamente, que nós temos vários aspectos desfocados, tá? Esses vários aspectos desfocados aqui, eles são bastante problemáticos, né? Porque eles me dão problemas na comunicação, me dá problema de relacionamento, né? Primeiro na comunicação, depois os relacionamentos que se estouram, que se explodem, né? E isso prejudica depois também, né, os resultados, prejudica o nosso andamento no mundo, etc., né? Então, esse desfocado, ele é um mundo condicionado. Então, você pode ver aqui, por exemplo, que uma comunicação desfocada é uma comunicação tática, né? É uma comunicação que a pessoa fala uma coisa, depois fala outra, daí para outra pessoa fala outra, e não comunica nada para ninguém, para algumas pessoas. Então, a pessoa está sempre fazendo um jogo tático, né? E ele tem ele tem assim um aspecto de ataque e defesa, né? A pessoa sempre está atacando e se defendendo. Ora atacando, ora defendendo. Ora atacando, ora defendendo. Vocês conhecem pessoas assim, né? Pessoas que estão sempre em guerra, né? Prontas, elas estão em guerra. No mundo é uma guerra. Elas enxergam o mundo assim, né? É uma pena, assim, mas tem gente que enxerga assim, né? Por exemplo, o nosso Putin lá, por exemplo, ele está dentro de uma comunicação de guerra, né? Ele está querendo conquistar agora a Europa, que é isso, mais aquilo, mais não sei o quê, né? O raciocínio dele é esse, né? Essa é a visão, ele enxerga guerra, é isso que ele vê, né? Então, isso dá problemas, tantos problemas. Ele devia fazer um curso comigo, né? Eu dava um jeito no Putin. Daí.
Aí outra coisa assim, né? Por exemplo, a pessoa que você faz de vítima, né? Ou está buscando culpado, ou está reclamando, né? É uma comunicação de vítima. Conheço várias pessoas que se vitimizam o tempo todo. Eu sou vítima disso, vítima daquilo, está culpando os outros o tempo todo, né? Só está reclamando do mundo. Tá? Então, são comunicações desfocadas. Eu chamo isso de desequilíbrios da comunicação. Uma comunicação desequilibrada, né? Tá? E a gente precisa dar feedback para a gente mesmo, porque às vezes a gente entra nisso aí. Aí a gente não percebe, né? A comunicação justificante. De repente, eu estou justificando coisas. Estou dando explicação para um monte de gente. Tem horas que eu não preciso justificar nada. Eu assumi minha vida. Né? Então, a justificante é assim, pôr panos quentes, muitas vezes, é você pedir uma desculpa ou explicar alguma coisa, né? Mas é uma comunicação justificante, é uma perda de tempo, né? Tá? Aí vem a adulação, né? A adulação é o puxa-saco, né? Aquela pessoa que está te adulando o tempo todo, né? Que está realmente, né, falando muito bem de você o tempo todo, né? Mas isso lá por trás disso tem uma segunda intenção, né? Aí vem a verbosidade, o mutismo, né? Falar muito, né? Verbosidade, mutismo não fala. Pessoa que não fala, fica quieta assim, né? Tem dificuldade de falar. Assim como a verbosidade. A verbosidade é soltar o verbo, né? A pessoa fala, fala, fala e não para de falar, tá? Então, esse é o ponto da comunicação, né? Que está com um problema, né? Um desequilíbrio. Aí vem a fala inútil, né? Fala inútil é falar bobagem, falar besteira o tempo todo, né? Então, fala do futebol, fala disso, fala do tempo, fala do não sei o quê. Não é que não possa falar, mas muitas vezes isso é fala inútil, é uma categoria de fala inútil. A pessoa não está vendo a beleza da vida, né? Aí vem digamos, a comunicação de competição. Eu sempre estou competindo com o outro. Não, mas meu curso é melhor. Não, o teu curso não é bom. E está competindo, entendeu? Né? Tá fazendo competição com os outros. Tá muitas vezes rebaixando os outros, né? Tá desmerecendo, que é uma comunicação de desmerecimento, né? Ok? Ou de banalização. Então, a pessoa que banaliza, onde ela vai, ela faz uma piada, onde vai, ela faz o pessoal rir, né? Não é que não possa, né? Mas a banalização é, às vezes, num momento muito errado, né? E aí as pessoas perdem um momento importante na vida deles porque alguém falou uma bobagem, ou banalizou, alguma coisa assim, né? Então, é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, né? Então, ela banaliza muitas vezes, ou desmerece os outros. Só sabe desmerecer os outros, né? O seu outro é do Corinthians, ele é do Botafogo, então ele, né, fala mal dos corintianos o tempo todo. Então, vai no desmerecimento, né? Aí vem a comunicação por imposição, né? Que quem manda aqui sou eu, né? Então, eu estou impondo. Tá? Então, isso aí já são problemas, né? Problemas de comunicação. A contestação, a pessoa que sempre está contestando tudo, não aceita nada, contesta tudo, né? Então é a pessoa que está fazendo o jogo de poder por contestação. E assim vai, né? Vocês podem ver a comunicação racionalizante, a pessoa que racionaliza tudo, tudo ela explica, né? Então eu sempre tenho uma explicação. Eu fiz isso por causa disso, né? Ela racionaliza, ela explica tudo, né? Então tudo tem que ser explicado para a pessoa. Tá? Então, isso é uma comunicação racionalizante, né? A comunicação emotiva, né? Daí a pessoa já está chorando porque, né, meu time, né, o Botafogo, não sei o quê, blá, 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 nossa, e foi mal, né? Então, ou meus filhos, não sei o quê, né? E às vezes dentro da emoção, da emotiva, tem a ansiosa também, a comunicação ansiosa. A pessoa, ela sempre fala assim, ela não consegue respirar direito, ela está ansiosa, sempre ansiosa, assim, parece que ela não consegue chegar no lugar, né? Está sempre assim, correndo, tá? A livre associação é você
fazer uma associação, né? Você fala uma coisa, ele já fala outra, já fala outra, já fala outra, é sempre em decorrência daquilo, né? Então você vai viajando na maionese, né? Viajar na maionese é a livre associação, né? Às vezes a comunicação é indutiva, né? Então eu quero induzir o Paulo Nascentes a fazer um curso de graça sobre, né, Esperanto, sabe? Então, mas eu não falo direto para ele, né? Eu só falo assim, indiretamente, que tal, não sei o quê, né? Você é tão legal, então eu falo, eu entro com a emoção eu vou querendo induzir, persuadir alguém. Então, essas persuasões, as persuasões, elas são terríveis, né? Todos vocês devem ter lido os livros do Cialdini, né? O Cialdini, ele fala das persuasões, né? A arte da persuasão, a arte de fazer o cara comprar aquilo que ele não quer comprar, tá? Então, aí tem os livros de persuasão, né? E, sabe, é uma baita sacanagem aquilo que está lá, né? Mas é o referencial das pessoas. O referencial das pessoas é esse, né? De tirar o couro do outro, vender aonde não precisa vender, e é assim, né? Então não falta lealdade, falta humanidade, né? Essa coisa aí está muito, muito séria, assim, né? Então, todas essas visões aqui, elas são visões de fala desfocada, né? Só para falar aqui, a negatividade, a pessoa que sempre fala de uma forma negativa, né? Não, mas isso não vai dar certo. Ah, não, mas vai chover. Ah, não ser o tempo não vai estar bom. Então ela tem um mau agouro, assim, parece que tem uma nuvem preta em cima dele, né? Assim, né? E ele tem essa negatividade, assim, né? E aí a problematizadora. Então, aonde a pessoa vai, ela gera problema. Não, mas isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui já tentamos no ano passado, não deu certo. Então, ele só traz problema, 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 problema. Então, ele vai sempre problematizando todos, né? E a comunicação de apego, de rejeição, né? Então, eu tenho muito apego a alguma coisa, então eu defendo aquilo, não deixo ninguém sentar no meu sofá, porque eu tenho apegado, sou apegado àquilo, né? Ou eu rejeito meu vizinho, então não olho nem para o meu vizinho, né? Então e falam mal da outra pessoa e tal. Então são desequilíbrios de comunicação, não é uma comunicação real, não é uma comunicação legal, né? Então, nós temos que dar feedback para nós mesmos e também procurar ver aonde as pessoas estão enfiadas dentro dos seus referenciais em termos de comunicação desfocada, né? Ok? E aí, como é que deu até agora? Tudo bem? Deu para fazer um feedback? Tudo bem. Tudo bem. Tá bom. Então tá legal. Então vamos adiante. Que eu vejo, Marco, permita um comentário. Sim, Assim, tem muita informação e você fez assim, apropriadamente, uma ligação de conceitos da comunicação vinculados ao sistema ISO, né? Com todo o material sim, que você tem. É claro que não dá para dissociar, porque o que você falou no início é fundamental. Nós expressamos aquilo que somos, pensamos e sentimos, nosso interior, nosso pensamento, nossas atitudes, nossos comportamentos. Então não adianta mascarar numa situação se aquilo que eu expresso é aquilo que é percebido pela outra pessoa. Gosto dessa informação de que nós somos três pessoas em uma. A primeira é aquela que eu imagino que eu sou, que é diferente da segunda, que é aquela que é percebida pelas outras pessoas, e a terceira é aquela que eu sou na realidade. Então, você nos dá, assim, uma série de ferramentas, instrumentos para que a gente possa entender melhor e perceber onde é que estão os gaps, onde é que estão as fortalezas, para que possamos, e as próprias pessoas, se direcionarem para uma efetiva comunicação, em vendas, negociação, liderança, contato, relacionamentos de maneira geral. Eu achei muito apropriado o que você fez aí, muito legal. legal. Tá bom. Eu Então tá queria falar bom. uma coisa. Posso falar uma coisa aí? Pode? Eu, é, é que eu acho que eu poderia também aprofundar essa questão da comunicação, o porquê da comunicação e qual é a intenção na intenção da comunicação
quem está comunicando, né? Que eu acho que a maioria das vezes, né, quem se comunica é o ego, né? Que quer Isso, chamar atenção para si, quer manipular o outro, né? E tem a comunicação do eu superior, né? Que fala só coisas positivas, né? Coisas, né, que vão ajudar o outro, e a outra quer atrair atenção para si, né? certo. Bem lembrado, né? Bem lembrado isso aí, né? Isso aí vai entrar um pouco na comunicação não verbal daqui a pouquinho, né? Mas é bem lembrado, assim. Agora, tem que ter um ego para se comunicar, né? Sim. Tem que ter né, a boca, a língua, né? Esse é o É, básico. pois é. Tá muito bom. Vamos tocar um pouquinho adiante, então. Tá, vou tocar aqui. Aqui eu tenho alguns pontos de alerta. É só lembretes. A importância de falar dos presentes, não falar dos outros, né? Então, não falar dos outros, né? E evitar, obviamente, as comunicações mais difíceis, né? Que é o jogo da vítima, o jogo da culpa, botar culpado, procurar culpados, culpar os outros, é o jogo da reclamação, da guerra, né? Comunicação de guerra, tá? Então, isso aqui a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com isso aqui tudo. São só lembretes, tá? O segundo Não, é lembrete não falar é, dos outros, né? Não falar dos que tem, quem está ausente, né? Que você está se falando, né? Os outros é ausentes, que não estão dos presentes, né? ausentes, dos ausentes. Agora, se você falar bem dos ausentes, não tem problema, né? Problemas é você falar Tem e mal, não né? tem, né? Tem e não tem, né? Tem e não tem, porque você às vezes não está se comunicando com aqueles que estão ao teu lado, né? Então eu preciso ter comunhão com aqueles que estão ao meu lado. E se eu falar mesmo bem de quem não está, isso pode tirar a atenção das pessoas, a comunhão das pessoas, talvez em algumas situações, mas É, depende do contexto, né? é verdade. E aqui o segundo ponto de alerta é adote uma mente aberta, né? Adote uma mente aberta. Vigie, solte e amplie teus conceitos. Tá? Esse aqui é um ponto assim muito, muito importante também, né? De a gente ampliar os conceitos da gente, né? É, então, uma das questões assim que está ligado a conceitos e visões, né? Então, assim, o mundo externo, né? Ele é reflexo dos conceitos e raciocínios internos. Então, o que eu vejo lá fora, na realidade, é algo elaborado dentro de mim e eu vejo assim. Não, então, o mundo externo é reflexo dos conceitos internos. Porque para a maioria das pessoas existe um mundo lá fora que é totalmente sólido, que é totalmente presente, mas ele não percebe que isso tudo é criado dentro da nossa mente. Eu que vejo solidez nas luzes, nas coisas, etc. Né? Então, esse é o ponto, sim. Agora, a tua vida, teus relacionamentos e atividade como profissional ou como mentor pode ser um inferno ou paraíso, né? Uma liberdade ou uma prisão. Então, nós podemos escolher se nós queremos viver num inferno, queremos viver num paraíso, numa liberdade ou numa prisão. Porque nós somos os criadores da realidade. Eu posso criar o maior inferno na minha vida agora, aqui, né? É só começar a reclamar, começar a quebrar tudo. Ok? É assim, tá? Então, tudo depende dos conceitos ou crenças que você adota sem perceber. Tá? Então, nós adotamos crenças né, e não percebemos isso, né? E a compreensão disso fará toda a diferença, né? Então, isso aqui é algo assim de ampliar nossa mente, né? Porque isso aqui está ligado à comunicação, tá? Porque é eu que crio o mundo, eu que me comunico com o mundo, né? Então, seria isso, né? E os problemas que nós criamos não podem ser resolvidos com o mesmo pensamento que os criou, né? Segundo Einstein, né? Isso aí é uma verdade assim que realmente é importante entender.
Se eu tenho uma forma de raciocinar e crio um problema, eu não vou conseguir resolver o problema com o mesmo raciocínio. Eu preciso de um outro raciocínio mais elevado, de frequência maior, né? Então, quando a gente fala de visões de mundo, né, a gente fala da visão ampliada, né? Ver o planeta de forma, visão ampliada, né? Ver que o planeta gira em torno de si, gira em torno do Sol, vai gerando ciclos, etc, etc, né? Então, os conceitos nossos, e isso é importante entender, que, que todos os conceitos, né, e visões de mundo, né, podem ser ampliados ou ressignificados, né? Nós podemos sempre ampliar a nossa visão, sempre, sempre, sempre ampliar a nossa visão. Nossa visão nunca está no máximo, né? Sempre podemos ressignificar alguma coisa, né? Então, isso aqui é muito importante na mentoria também, tá ok? Então, por exemplo, conceitos ampliados, só para colocar aqui, conceitos ampliados é que tudo é cíclico, né? E nada é eterno. Então, tudo tem ciclo, tudo começa e tudo termina. Então, nada é eterno. Isso é uma verdade óbvia, mas muitas pessoas não lembram disso, né? Né? E que não há soluções definitivas, só apenas ajustes. Então, num mundo em constante mudança, nós não vamos resolver as coisas, não tem como resolver o mundo, né? Não tem uma solução definitiva. Mesmo um problema teu aí, não é uma solução definitiva. Você vai apenas fazer um ajuste. Você vai tirar uma coisa de lá, vai fazer um ajuste aqui, vai deixar de lado uma atividade, vai pegar outra. Mas isso são ajustes. Tá ok? Então, nós não vamos ter soluções definitivas, nós só temos ajustes, né? É que nem você lá, né, Reinaldo? Você está trabalhando lá na empresa, que é super legal, tá? Mas ali eles não podem estar esperando uma solução definitiva. Eles vão se ajustar agora para esse tempo, para esse ano, para outro ano, não sei o quê. Vão fazer um ajuste e depois eles têm que te chamar de novo para reajustar, né? Tomara. Ok? É. Tudo depende de causas e condições, tá? Então, você não pode ter alguma coisa se você não tiver causa para isso e nem condições, né? Se você quiser fritar um ovo, você vai ter que ter uma tigela, uma panela, né? Ou vai ter que ter uma frigideira, vai ter que ter um fósforo, vai ter que ter gás, né? Então, precisa ter as condições para as coisas acontecer, né? Se você não tem as condições, as coisas não acontecem, né? Tá ok? Então, toda visão pode ser ampliada, já falou sobre isso, né? E a realidade depende da visão adotada, tá ok? E agora, assim, uma outra visão aqui é que nós somos interdependentes, né? Todos nós dependemos uns dos outros, né? Eu dependo da árvore aqui fora que vai me dar o oxigênio que eu vou respirar daqui a pouquinho, né? Eu sou interdependente e convivo com a árvore, convivo com o rio, convivo com os seres à minha Que é volta isso? aqui, tá? Você já está E, cansado de ver isso aí? Paulo, Chega. fecha o teu... Deu, deu. Ok. Não, nós não podemos viver separados. Não podemos viver separados, né? Não tem como, né? Não tem como você viver sozinho. Você depende de tudo. Você depende do carroceiro, depende do motorista, depende de tudo, do supermercado. A gente depende de quem plantou as coisas, etc., né? Tudo está interligado, né? Tá, esse é o ponto, assim, tá? E aí eu gostaria de falar o seguinte, né? Comunicar e relacionar-se a partir de uma visão apreciativa. Então, isso é uma coisa assim extremamente importante, de ter um olhar apreciativo, um olhar bom, maravilhoso das pessoas, um olhar altruísta, né? E ver o que que a pessoa tem de potencial, naquilo que ela é boa, etc. E aí você vai desenvolver sistemas humanos através de pontos fortes, né? Acho que nós não vamos querer desenvolver um sistema humano através de pontos fracos, né? Não, pega os fortes, pega os fortes.
né? E aí, se precisar arrumar um fraco, arruma, mas começa pelos fortes, pela coisa que é mais evidente, né? Tá ok? É muito bom. Agora nós vamos para a comunicação não verbal, né? Que é o campo emocional e campo também operacional. Mas vamos para o campo emocional primeiro, tá? Então, as emoções estão presentes, né? Foto linda essa aqui do cachorro cuidando do menino, né? Achei fantástico isso aqui. Tá ok. Então, a comunicação não verbal, né? Ela está ligada com as emoções. Então, aqui vem um monte de coisas, né? Que está sempre junto com a comunicação verbal, mas é a linguagem corporal. Então, seria interessante a gente fazer um trabalho sobre linguagem corporal, assim, né? O que que o corpo expressa, né? Aí vem, por exemplo, o relacionamento. O relacionamento em si, ele é não verbal, né? A forma como você se relaciona, aquilo não é verbal. Ele é uma coisa de emoção, né? Minha emoção de receber vocês, de receber alguém, né? Então, as emoções estão sempre presentes, né? Então, é o estado interno, é o estado interno da pessoa, em que estado que a pessoa está. Algumas pessoas estão um caco, né? Sabe? Extremamente sugadas pelo sistema, extremamente, né, machucadas, e outras não, outras pessoas estão bem, assim, né? Tá ok? Então a gente precisa cuidar do estado interno, porque tudo isso é uma comunicação também não verbal, né? A sensibilidade, a criatividade, a intuição, né? Aqui a gente fala da intuição novamente, né? Então, isso tudo é uma comunicação não verbal. Então, isso aí é o que vai levar à liderança, atitudes de liderança, tá? Então, por exemplo, liderança não é uma coisa racional, não é uma coisa, digamos, com eixo em conhecimentos, em racionalidade. Liderança é uma questão de atitude, né? Então, isso aqui, toda essa comunicação aqui, elas são atitudes, né? Então, esse é o ponto básico, assim, que eu gostaria de colocar, né? Então, se você quiser ser líder numa organização, né, ter atitudes, ter liderança, você precisa cuidar da sua comunicação não verbal, né? Porque é isso que vai te dar atitude, né? Não é o que você fala, é como você age, né? Tá ok? Então, aqui tem várias fotos aqui de, de comunicações não verbal, né? Então, é o sorriso aqui estampado na família, né? Eu achei muito legal isso aqui, ok? Essa aqui também, aqui, você é o culpado, né? Você fez isso, você fez aquilo, né? Então, a comunicação não verbal aqui tá direta, assim, né? Aqui também várias expressões, né? Então a gente precisa começar a olhar também as expressões faciais das pessoas, né? Saber ler o que que é, ver que a pessoa tá transmitindo, né? Ok? Essa aqui também achei legal, ó. Essa aqui parece o Paulo Nascentes, né? Paulo Nascentes no dia que tá bem, que tá legal, tá jóia, né? Deu a aula dele lá e tal, né? Pô, tá tudo muito bem, assim, né? Ok? Então, essa é a comunicação, né? Isso comunica, né? Uma atitude, os gestos, tudo comunica, né? Mas aqui, então, né? Consegui, né? Deu certo, né? Então, aqui tem uma comunicação não verbal também. Bom, essa aqui que é legal, né? Todas nós todos juntos aqui formamos uma equipe, né? Muito bom, muito legal, né? Às vezes esses exercícios são bons fazer. Essa aqui. Essa aqui, essa aqui transmite uma emoção para gente. As cores, a combinação de cores, a disposição. Ordem, organização. Isso, perfeito, assim. Transmite, né? Isso aqui é uma comunicação é, não verbal.
Então, agora, isso aqui também vai ser uma comunicação factual. Vocês podem ver que isso aqui também está transmitindo outra coisa, tá ok? Então, eu sugiro, assim, né, a leitura de dois livros. O Corpo Fala, do Pierre Weil. É um livro bem antigo já, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. E Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Esse aqui também é muito bom. Acho que a gente precisa cuidar disso aí e se aprofundar um pouco mais, ok? E as emoções que estão sempre presentes, né? Por exemplo, quando a gente está falando de comunicação não verbal, a gente está falando de emoções. Então, a comunicação não verbal, por exemplo, da emoção, a pessoa tem emoções perturbadoras, né? Emoções que desandam a pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa apegada a alguma coisa, né? Uma pessoa possessiva, tá? Então, é uma emoção perturbadora, né? Então, o antídoto é generosidade. A pessoa devia, né, treinar generosidade para equilibrar o apego e posse, né? A raiva, a aversão, né, também é uma emoção perturbadora, né? Aí o que equilibra isso é amor e compaixão, né? Viver com amor e compaixão, né? A emoção perturbadora é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é presença no agora, né? Porque a ansiedade vem sempre em função do futuro que eu quero controlar. Então, a presença no agora. O orgulho, né? Pessoas orgulhosas. Meditação, silêncio. Fazer, aliás, orgulho e umidade, né? Equanimidade. A inquietação, pessoas inquietas, né? Podem fazer meditação, praticar o silêncio, tá? Pessoas com medo, né? Assumir a vida. Quando a pessoa está conectada com a vida, ela não tem medo, não tem medo, porque ela está na vida. A vida não tem medo. O medo só surge quando a gente se desconecta da vida, né? Tá ok? E aqui eu gostaria de falar, dar um ponto de alerta, né? De cada um aprender a usar a sensibilidade, né? E a sua intuição. Então, aqui tem a prática de artes marciais, a prática de conexão do cérebro com o corpo, a oração, a meditação, né? Então, treinar estado de atenção ou de presença. Então, treinar a presença, a gente treina a presença. Centramento é uma forma de a gente treinar a presença. Estou presente no momento, estou pleno, estou inteiro, não tem medo nenhum, tá? Assim a gente ativa a sabedoria e a clareza mental. Tá ok, gente. Então, esse aqui é o ponto número 4. E aqui nós vamos partir agora para a comunicação do fato, factual, comunicação factual. Tá? Então, isso aqui é do campo operacional. Então, aqui, por exemplo, já tem só o fato de pular de paraquedas ali, já é alguma coisa, né? Ali já está comunicando alguma coisa, está comunicando a coragem, né? Então, é o fato, uma ação, né? Os fatos, ação, produção, processamento, resultados. Então, isso fala também. Os resultados falam, né? A arrumação de uma empresa fala também, né? As cores falam também. Ok? Por exemplo, aqui um escritório bem arrumadinho, né? Ele fala, né? Poxa, é uma empresa organizada, né? Tá funcionando bem, tá bem legal, né? Tem uma comunicação aqui, factual, que é os fatos, né? Ok? Aqui também, aqui também é um armazém, tá tudo empilhado, tá tudo certinho, bonitinho, tá tudo em movimento. Então mostra que está em movimento, mostra que tem organização, né? Então, isso aqui é uma comunicação factual, comunicação de fatos. Essa aqui também, na comunicação de fatos. Estamos trabalhando bem no campo, né? Estamos com máquinas boas, estamos com um trator bom, estamos fazendo a colheita aí da cana de açúcar, né? E assim tem uma comunicação aqui, né? Aqui novamente, né? A tal da sala, eu trouxe a sala aqui novamente.
Tá ok? Não, tá bom. Aqui também. Por exemplo, aqui você vê duas pessoas aparentemente discutindo. Eu coloquei aqui, será que é um conflito? Né? Será que é um conflito? Talvez sim, talvez não, né? Mas dá a entender que é um conflito, ok? Então é isso, gente. Sobre o conflito, eu tenho um ponto de alerta aqui que está ligado ao fato, né? Por exemplo, assim, os conflitos, fatos e conceitos iguais, têm coerência. Então, o que eu penso, conceito, e o que acontece é igual, então tem coerência. Agora, fatos e conceitos diferentes têm conflito. Então, eu tenho um conceito e o fato é outro, então eu tenho conflito. Então, os fatos, eles podem gerar conflitos, porque nós temos conceitos e que vão me gerar conflitos, tá ok? Então, esse é o ponto, assim, que eu gostaria de ter claro também para vocês. Quando a gente tem, né, conflito, a gente precisa administrar o conflito, né? Então, em primeiro lugar, sempre aceitar o que é, para se pacificar, ter uma pacificação, né? Administrar o conflito significa buscar soluções. Então, eu estou buscando soluções aqui ao longo do tempo, tentando fazer com que haja coerência entre o fato e o símbolo, né? E o que deveria ser, né? Buscando isso aí, né, de uma forma adequada, né? Administre o conflito buscando soluções viáveis para a obtenção de coerência. Então, a administração de conflitos é buscar coerência de novo, né? Pessoas em guerra geram conflitos desnecessários. Tá ok? Então, com isso aqui, eu estou terminando praticamente minha apresentação para vocês. Eu só gostaria de fazer um convite, que é para a primeira reciclagem, né, de coaching, mentoring e advice, né? É uma reciclagem. Nós vamos reciclar materiais do ISA no dia 29 de junho, num sábado de manhã, das 9h15 às 12h30. Então, nós vamos fazer isso pelo Zoom. Eu vou convidar vocês a participarem, tá? Nós vamos ter umas 3 horas aí de reciclagem. Depois, uma reciclagem por mês. A cada mês, uma reciclagem. Assim, a gente vai reciclando os materiais, os conceitos. Eu vou trazendo conceitos novos também. Eu já aprofundei muitas coisas também, desde que você fez o curso. Então, você pode, né, aprofundar algumas coisas aí. Então, no dia 29 de junho, nós vamos fazer esse aprofundamento, primeira reciclagem, tá ok? Então, nessa primeira reciclagem, nós vamos trabalhar cosmovisão ISO, nós vamos trabalhar posturas de aprendizagem, ação no mundo, e vamos fazer a compreensão profunda do ser humano. Então, isso aí vai dar um trabalho bem legal, um trabalho bem completo, compacto, né, que a gente vai fazer com vocês. Tá bom? Então, fica o convite para isso aí, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Como é que foi hoje, então? Obrigado você, Marcos. Um abraço, pessoal. Um abraço. Como é que foi? Como é que foi? Ah, já falei. Excelente. Marcos, eu achei muito bom, né? Essa sua apresentação, muito boa, porque justamente como o Reinaldo disse, né, no início, né, dentro dessa lógica de uma comunicação sábia, né? Essa comunicação que vem de dentro, né? E isso tem a ver justamente com o desenvolvimento humano, né? É fundamental, né? E o que mexe muito comigo nessa hora, quando a gente pensa em comunicar, né? E comunicação, né? Comunicar que é a transmissão de, vamos dizer, de dados, né? Sim. Assim. E de informações, né? De dados, enfim.
sentimentos, sensações, emoções, né? Mas comunicação é mais do que isso, né? Porque depende de ação, né? Depende de ação. E aí a gente conecta os três aspectos, né? Sim, sim, E a comunicação verbal, né? Você tem que falar, né? Você deve se comunicar bem, né? Como você se comporta, né? Isso tem muito a ver com a comunicação não verbal e como você age, né? sim, As tuas, as tuas atitudes. Então, é um tripé baseado nesses conceitos que você entremeou para nós hoje, fundamentados no conhecimento da sabedoria, né? Por que não dizer da sabedoria ISO, né? sim. Sabedoria do sistema ISO, né? Muito, muito bacana, muito legal. Na realidade, né, Márcio, tudo é comunicação, o tempo todo. Tudo é comunicação, sabe? Então, não queira se comunicar, porque se você quiser se comunicar, você vai começar a querer controlar as coisas e tal, não sei o quê, daí a gente se perde todo, né? Acho que pode ser uma comunicação mais espontânea, eu posso me reciclar, eu posso ver coisas novas e tal, né? E não se preocupe com isso, né? Deixa coisas fluir de uma forma natural, assim, ok? Então, você tem um mapa aí que pode te ajudar, né? Ver aonde você pode buscar alguma coisa nova aí, tá bom? Eu Fala, queria Paulo. acrescentar uma observação, posso falar? Pode. Eu queria ampliar para uma comunicação não humana também, né? Que as plantas se comunicam, os animais se comunicam e nós nos comunicamos com eles também, né? Sim, O gato, por exemplo, se comunica pelo seu comportamento, pela sua cauda, né? E as plantas reagem ao ambiente, às expressões das pessoas, à música ambiente, né? Tem músicas que fazem elas crescerem mais, outras, pelo contrário, né? Fazem elas broxarem, né? Então, né, a comunicação realmente é uma coisa bem ampla, né? Muito mais ampla do que a gente pensa, assim. muito amplo, né? Tudo é comunicação. Nós estamos recebendo e nos comunicando o tempo todo. Agora, veja bem, a comunicação básica, ela é luzes, sons e energia, o tempo todo, o tempo todo. Tá? Então, nós somos verdadeiras máquinas de transformar sons em significados imediatamente. Nós O transformamos som e a luz, luz também seriam energia também, né? O sim, som e a luz são formas de energia também, né? sim, são formas de energia, são vibrações, né? É É. tudo, por isso que eu falei que entre os dois ali tinha um campo vibracional ali, de senoides, né? Tudo ali é só vibração, né? Então, o ser humano é muito mais complexo do que a gente acha, assim, tá? E tá tudo se comunicando o tempo todo, só que a gente tem que ter os olhos para ver isso, né? Uhum. Cláudio? Isso aí que é o ponto, assim. Tudo está se comunicando, Tá tá consciente, ligado? temos que estar conscientes da comunicação que está acontecendo, né? É. Paulo Nascentes, fala, querido. Na palestra sobrou isso que eu vou falar, que parece que está faltando um pouco no mundo. Sobrou autenticidade, ou seja, o Reinaldo até destacou isso, o sistema ISO presente o tempo todo, porque você é autor, e tem uma autoria naquilo que é dito e, portanto, tem uma autenticidade. Você fala disso brincando. E, às vezes, a gente vê alguns comunicadores, alguns palestrantes, que não fizeram o mínimo de comunicação com ele mesmo, uma comunicação interna e que leva à autoria e que vem daí decorre a autoridade, porque isso é muito importante naquele que fala. Eu, por exemplo, me vi muitas vezes, aqui é uma confissão pública, mas sendo professor e às vezes apenas professando
algumas das coisas que eu acreditava e que a ciência me dizia, e que a língua portuguesa é isso, é aquilo, que o substantivo isso, o substantivo aquilo, quando na realidade eu estava transmitindo uma coisa que me disseram, mas não alguma coisa em que eu fosse autor. Acho que essa comunicação entre as instâncias intrapsíquicas, elas dão autenticidade ao que se diz. Esse é um aspecto que sobrou na palestra, mas me parece que está faltando muito nos dias de hoje. É, é verdade. Está faltando a autenticidade, né? Eu acho que É. você falou a palavra correta, assim. Falou. É isso aí. Vamos escutar a Eliane. Gente, boa noite. Boa noite. Eu não queria deixar de lembrar que as três comunicações básicas formam o seu tensor. E esse Sim, tensor que vai trabalhar o que você quer falar, o que você quer transmitir e o que você vai receber. E nesse tensor que tem essa ligação, né? Nessas três bases que o senhor sim, citou. Isso, para mim, fica muito claro quando você tem a escuta ativa, porque se você escuta primeiro, você forma um tensor para comunicar, sim, não é? É certo. por aí, não é? Sim, Eu estou falando para o senhor falar assim, tá ok. Isso está na minha cabeça. Porque é assim que sim. eu acho que eu funciono também, sabe? Uhum, Quando eu vou falar alguma coisa, quando eu escuto alguém. Essas três linhas que o senhor cita me faz formar o tensor da comunicação com o outro. sim. Perfeito, Tá perfeito, bom. Era perfeito. isso. Tá ótimo, sim. É isso aí. Tá bom? Tá legal. Na semana que vem, nós vamos ter a palestra da Júlia, que vai fazer uma palestra sobre espiritualidade. Vai ser uma palestra bem legal, assim. Que Então, já, legal. desde já estão convidados, tá bom? Obrigada. Nilva, tudo bem contigo, Nilva? Legal? Então, tá bom. Pô, legal. Boa, Tá bem, gente. Boa noite, gente. tá bom. Oito. Então, vamos